Capítulo 2º. Do Conselho da Magistratura. Artigo 14. O Conselho da Magistratura é integrado pelo Presidente do Tribunal, pelo primeiro vice-presidente, pelo segundo vice-presidente e pelo Corregedor da Justiça. Parágrafo único. O Conselho da Magistratura será presidido pelo Presidente do Tribunal e se reunirá ordinariamente na penúltima sexta-feira de cada mês, exceto se desnecessário, e extraordinariamente mediante convocação de qualquer dos seus membros. Artigo 15. Compete ao Conselho da Magistratura, inciso 1º, julgar representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e regimentais. Inciso 2º, regulamentar e atualizar a tabela do regimento de custas das serventias judiciais e dos serviços notariais e de registro, observado o disposto no artigo 72. Inciso 3º, julgar o agravo interno interposto na decisão proferida pelo presidente do tribunal nos casos do artigo 266. Inciso 4º, exercer as funções que lhe forem delegadas pelo Conselho Especial ou pelo Tribunal Pleno. Artigo 16. Autuada a representação de que trata o inciso 1º do artigo 15, será encaminhada ao Presidente nos casos de desembargadores ou ao Corregedor nos casos de magistrados de primeiro grau, que funcionarão como relator. Parágrafo 1º. Ouvido previamente o magistrado no prazo de 10 dias, inciso 1º, a representação poderá ser arquivada por decisão do relator. Inciso 2º, não sendo o caso de arquivamento liminar, o magistrado será intimado para apresentar justificativa no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. Julgada procedente a representação, o magistrado será intimado para praticar o ato em 10 dias. Parágrafo 3º. Quando manifestamente infundada a justificativa apresentada, o relator poderá, no prazo de 48 horas, determinar a intimação do magistrado para praticar o ato em 10 dias, ad referendum do Conselho da Magistratura. Parágrafo 4º. Permanecendo inerte o magistrado, os autos serão encaminhados ao seu substituto legal para decisão em 10 dias. Capítulo 3º. Da Câmara de Uniformização. Artigo 17. A Câmara de Uniformização é integrada pelo desembargador mais antigo das turmas cíveis, que a presidirá, e pelos 2 desembargadores mais antigos de cada uma delas. Parágrafo 1º. A Câmara de Uniformização será presidida pelo desembargador mais antigo, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário. Parágrafo 2º. Será considerada a antiguidade no órgão julgador de origem do desembargador. Parágrafo 3º. A Câmara de Uniformização reunir-se-á na presença de desembargadores em número equivalente, no mínimo, a 2/3 de seus membros. Parágrafo 4º. Nas faltas e impedimentos, os desembargadores serão substituídos pelos integrantes das respectivas turmas cíveis, observada a ordem decrescente de antiguidade. Parágrafo 5º. O presidente não receberá distribuição e somente votará quando houver empate e nos processos vinculados. Quando chamado a julgamento processo da sua relatoria, passará a presidência ao desembargador que o suceder na ordem de antiguidade. Parágrafo 6º. O desembargador ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data que deixar de integrar o órgão. Parágrafo 7º. No rodízio anual da presidência, o desembargador mais moderno da turma de origem do presidente
deixará de integrar o órgão. Artigo 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar. Inciso 1º. O incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento. Inciso 2º. O recurso à remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva. Inciso 3º. O incidente de assunção de competência. Inciso 4º. Propostas de súmula em matéria civil e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento. Inciso 5º. Julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do artigo 988, inciso 4º e parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Inciso 6º. A reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.